Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Estou gravando um pouquinho mais tarde por conta do trabalho. Acabei de chegar de um culto maravilhoso de doutrina, mas o nosso compromisso está firme para a glória de Deus. Hoje é a nossa devocional de número 48, hoje é sexta-feira, hoje é 17 de fevereiro de 2023. Hoje a gente vai falar sobre a maior família da face da terra. Você sabe qual é? A maior família da face da terra? A família de Deus, o povo de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus e que faz a sua vontade. E hoje a nossa meditação, nesse propósito de 365 dias aqui nas nossas devocionais, todos os dias, vídeos diários para te incentivar, meu irmão, a ter amor pela palavra, paixão pela oração, pelas almas. Como é maravilhoso poder estar aqui com os meus irmãos, incentivar você a todos os dias ter esse compromisso devocional com o Senhor. Então hoje nós vamos meditar em duas histórias e uma lição. Duas histórias e uma lição. Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 35. É muito tremendo essa passagem bíblica. Como é interessante que Jesus sempre sofreu oposição. Jesus sempre foi alvo de oposição, tanto da parte da sua família biológica, como da parte dos fariseus, daqueles mesmos religiosos que não creram em Jesus, que não creram na vinda, na divindade de Jesus Cristo, na pregação de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no poder que vinha de Deus de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Então, na primeira parte aqui, nós vimos a família de Jesus, a própria família de Jesus, querendo buscá-lo à força, impedir de Jesus cumprir o seu ministério, alegando que ele estava louco. Isso mesmo. Os irmãos de Jesus, a família de Jesus, a família biológica, ali de José e Maria, estavam dizendo que Jesus estava louco, que Jesus estava fora de si. E eles foram lá, Jesus estava pregando, uma grande multidão dentro daquela casa onde Jesus costumava estar, e a família de Jesus chegou ali para buscá-lo à força, porque segundo eles, Jesus estava fora de si. Olha quantas vezes nós não somos criticados pela própria família porque servimos a Deus. Eles nos chamam de louco, eles nos chamam de doido. Olha, depois que virou crente, depois que foi para essa lei dos crentes, eles falam assim, né? Ficou doido. Não é, meus irmãos. É porque há uma transformação, uma mudança profunda no nosso caráter. E para as pessoas naturais, para as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, nós somos tidos como as coisas loucas desse mundo. E de fato Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo, os que não são, para confundir os que são, o menor, os desprezíveis, os doentes. Jesus veio buscar e salvar os perdidos doentes, a qual eu e você fazemos parte. Então, nessa primeira parte, a família de Jesus vai buscá-lo à força, pois achava que ele estava louco. Está aqui do capítulo 3, está do versículo 20 ao versículo 21. Está fora de si. Era isso que a família de Jesus... A família de Jesus era incrédula. Eles não creram em Jesus Cristo. A própria família não creram em Jesus Cristo. Não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Depois que eles vão se converter. Mas logo no início do ministério de Jesus Cristo, eles não acreditaram, eles eram incrédulos. E de repente, então, Marcos, o evangelista Marcos, dá uma parada nesse primeiro início, nessa narrativa, de que a família biológica de Jesus vai até ele e o chama diz que ele está fora de si. E agora ele vai apontar a oposição dos fariseus, daquele grupo religioso que se achava melhor do que as outras pessoas, que não creram em Jesus, que tramaram para matar Jesus Cristo. Então o que é que esse segundo grupo falava? Esses mestres da lei. Eles começaram a dizer que o poder que Jesus tinha de expulsar os demônios, de curar os enfermos, essa autoridade que vinha de Deus, essa autoridade que confirmava a legitimidade da divindade de Jesus Cristo, que ele de fato é o Filho de Deus,
prometido lá no Antigo Testamento, e os fariseus não quiseram aceitar, não creram. Então foi que eles disseram que o poder de Jesus era de Beuzebu, ou seja, uma referência ao próprio diabo, que o poder de Jesus era do próprio diabo. Os mestres da lei, os fariseus, falaram tamanha blasfêmia contra a pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor responde a esses mestres da lei, dizendo para eles que um reino dividido não pode subsistir. Jesus quer dizer que o diabo está unido no seu reino maligno, no seu plano maligno, é óbvio, para destruir, para matar as pessoas, para executar os seus planos malignos. O reino das trevas não está desunido. Infelizmente, a igreja, o povo de Deus, muitas vezes vive desunido, vive separado. Mas o reino das trevas está unido, num só propósito, de destruir, de matar, de ceifar as vidas. É claro que a autoridade de Satanás e do seu reino é limitado pelo leão da tribo de Judá, do que é mais valente do que ele. E Jesus também vai citar esse exemplo, que o valente, o mais valente prende o valente, depois saqueia, tira das mãos do valente. Jesus está querendo dizer que ele é mais valente do que o diabo. Ele não é o diabo, ele não tem o poder do diabo. Ele é Deus, ele recebeu a autoridade de Deus e ele é mais valente do que o diabo. E ele veio para resgatar, para tirar as pessoas das garras do diabo, do pecado, das trevas. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E é isso que Jesus Cristo faz conosco. Essa é a missão de Jesus Cristo, nos tirar das garras do diabo, porque o diabo tinha autoridade sobre nós por causa do pecado. Ele nos escravizava. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos filhos do diabo, por causa da prática do pecado, porque andávamos nas trevas. E toda a raça humana está dividida em filhos de Deus e filhos do diabo. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. E aquele que vive em santidade, aquele que reconheceu Jesus como Salvador, por obra do Espírito Santo no seu coração, se torna filho de Deus, é eleito, é adotado pelo Senhor Jesus. Então Jesus veio nos tirar das garras do diabo. Então Jesus está dizendo para os fariseus que ele não tem o poder do diabo, que o reino do diabo não está dividido contra si mesmo, porque qualquer reino, qualquer família que se divide contra si mesmo, se autodestrói. Mas o poder dele vem de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está se revelando para aquela nação de Israel. Mas eles vão rejeitar. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E esses mestres da lei estão dizendo que Jesus tem o poder do diabo. É uma blasfêmia. Então o Senhor diz que o que eles estão falando é incoerente. Porque ele é valente. Jesus é mais valente que o diabo. Está saqueando das mãos do diabo aqueles que eram filhos do diabo, aqueles que eram escravos de Satanás. E o que mais chama a atenção nessa história é a gravidade de atribuir o poder do Espírito Santo na vida de Cristo ao diabo. Isso é um pecado imperdoável. É a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, atribuir deliberadamente ao diabo, uma obra perfeita do Espírito Santo. A obra perfeita de Jesus Cristo. Atribuir a Satanás algo que é Jesus, algo que é o Espírito Santo que está fazendo. É uma blasfêmia. Portanto, não há perdão para quem comete esse pecado deliberadamente, tendo conhecimento do que está falando, do que está fazendo, que é o caso desses mestres da lei, porque eles conheciam a lei, eles tinham conhecimento da lei, eles sabiam que o Messias tinha características, evidências, e Jesus se encaixava perfeitamente, era da descendência de Davi, era profeta, era sacerdote, é filho de Deus. Eles tinham a evidência que aquele homem, Jesus, era o Filho de Deus, aquele Messias prometido, mas eles não quiseram crer e deliberadamente disseram que Jesus estava sob o poder do diabo. Isso é a blasfêmia pela qual não tem perdão. Então, é a mesma coisa deles ter falado que a vitória de Cristo na cruz seria atribuída ao inimigo.
Então, quando há uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que atribui a obra de Cristo, e essa obra inclui a sua crucificação, inclui o seu martírio, a sua morte na cruz do Calvário. Então, atribuir a morte de Jesus Cristo ao diabo, atribuir o sacrifício substituto de Cristo, quando ele levou sobre si os nossos pecados, se fez maldição por nós, ao diabo, é um pecado de blasfêmia, e não há perdão para quem comete tal pecado. Então, só há salvação por meio da fé na obra divina, por meio de Jesus Cristo. Então, se eu duvido da obra de Cristo Jesus, se eu não creio na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, não haverá salvação para mim. Porque não há outro meio, não há outro caminho. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode nos libertar do poder das trevas. Só Jesus pode nos transformar em novo homem. Só Jesus pode nos fazer sua família, seu povo. Só Jesus pode nos chamar para fazer parte dessa grande família da face da terra. Somos a maior família da face da terra. Só Jesus pode nos filiar, nos adotar, para que sejamos sua família, seu irmão, seu pai, sua mãe. Milhares e milhares de salvos no mundo inteiro, todos os povos, línguas e nações. Jesus está chamando os seus filhos, sua família, para pertinho dele, através da pregação, pela graça irresistível do Senhor. Então, depois que Marcos mostra Jesus repreendendo com autoridade os fariseus, aí ele retoma a primeira história lá da família de Jesus, quando chama ele de louco e diz que ele está fora de si. Marcos retorna à primeira história, quando a mãe e os irmãos de Jesus chegam até ele, manda chamá-lo, né? Mas Jesus, Deus, já sabia a intenção dos seus corações e o que eles pensavam sobre ele, a incredulidade deles acerca de Cristo Jesus. Então Jesus aproveitou aquela oportunidade, olhou para aqueles que estavam ali, seus discípulos, seus seguidores, aqueles que reconheciam ele como Jesus, como Filho de Deus, como o Messias, dizendo: esses são meus irmãos, esses são meus irmãos, esses são meu pai, minha mãe, minha família está aqui, meus irmãos, minha mãe. É todo aquele que faz a vontade do meu Pai, é todo aquele que obedece a minha palavra, é todo aquele que crê em mim, que me obedece. Esse é a minha família, é a minha verdadeira família, aquele que faz a vontade do meu Pai. E não aqueles que estão me chamando de loucos, não aqueles que estão dizendo que eu estou possuído pelo diabo, e por isso que eu estou pregando, por isso que eu estou expulsando o demônio. Não são esses não são minha família, mas a minha família são esses pequeninos, são esses que ouvem a minha palavra, são esses que praticam a minha palavra. Ah, meu irmão, que privilégio fazermos parte da família de Deus. Somos uma grande família, que alegria fazer parte dessa grande família, fazer a vontade de Jesus Cristo, agradar a Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo, segui-lo como um discípulo que renuncia a si mesmo e ama a Ele e obedece a sua palavra. Que nós possamos todos os dias agradecer ao Senhor Jesus por fazer parte da família dele e jamais se afastar, jamais deixar essa comunhão com o povo de Deus, com os santos de Deus, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a família de Deus, para seguirmos com a família do diabo, com a família do mundo, aqueles que servem o pecado, aqueles que vivem no pecado deliberadamente. Não troque a sua família por outra família. A sua família, a minha família, o povo de Deus. Jesus Cristo é o nosso Pai, é o nosso irmão, o nosso Pai e Deus. Somos família, estamos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nessa união mística, nessa comunhão maravilhosa com os santos do Senhor. Essa é a família de Deus. E em breve Jesus Cristo voltará para buscar os seus eleitos, o seu povo. Ele vai recolher todos eles e para sempre nós estaremos na presença do Senhor. Então, somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, pertence a essa família. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você o obedece, você faz a sua vontade, pois então você faz parte dessa família. Se você não crê, se você não obedece, você ainda não faz parte dessa família, mas é possível você fazer parte dessa família. Confesse a Cristo, se arrependa do seu pecado, se volte para Deus com sinceridade e siga Ele com temor, com obediência. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, proclame Jesus, não tenha vergonha dele. E aí sim você fará parte dessa família. Os cristãos de Roma
O Evangelho de Marcos, já falei desde o começo, foi escrito para os cristãos de Roma, perseguidos, muitas vezes maltratados, morriam por causa de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. Eles tinham que saber, tinham que ter certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso valia a pena para aqueles cristãos de Roma morrerem por Jesus Cristo, amarem Jesus Cristo, fazer parte da família de Jesus Cristo, mesmo quando teriam que renunciar suas famílias biológicas. Mas eles faziam parte da família espiritual, da maior família da face da terra. Só assim eles iam perseverar, mesmo diante da morte. Mesmo diante das ameaças dos imperadores cruéis, de prisões, do Coliseu romano, que muitos cristãos foram devorados, foram queimados. Atrocidades, irmãos, que dói no coração, mas aqueles cristãos, eles criam em Jesus Cristo, eles sabiam que fazia parte da família de Deus, e isso fazia com que eles perseverassem, isso fazia com que eles suportassem a dor, o sofrimento, mas não largavam Jesus, não deixavam Jesus, não se afastavam dessa comunhão maravilhosa com o povo de Deus e com o Senhor Jesus. Somente assim nós pertencemos à família de Deus. Qual é a sua visão sobre Jesus? Você o obedece, você faz parte dessa família, então ande de maneira digna de quem faz parte da família de Deus. Nós somos povo de Deus. O verdadeiro cristão não pode viver na prática da mentira, do pecado, no mundo, agradando o mundo, parecido com um cristão raimundo, mundano, ao mesmo tempo na igreja e no mundo. Não, somos separados, família de Deus. Temos que honrar, temos que andar, temos que agir, temos que dar bom testemunho como essa família, honrando Jesus Cristo, honrando a sua palavra. Você faz parte dessa família? Se você não faz parte, aproveite essa oportunidade, aproveite, porque não tem nada melhor do que fazer parte dessa família. Ore a Deus sobre isso. E você que faz parte, meu irmão, louve a Deus, se alegre no seu coração e faça sempre a vontade do Senhor, porque é muito bom, é uma alegria indizível, indestrutível, fazer parte da maior família da face da terra. E em breve nós estaremos juntos para sempre, a família de Deus, a família de Jesus Cristo, adorando a Ele na beleza da sua santidade e majestade. Vamos orar, Pai Santo. Obrigado por fazer parte dessa família maravilhosa, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Pai, ter nos escolhido para ser teu irmão, Jesus. Nós nos submetemos à sua vontade, meu Senhor, meu Salvador. Como é bom poder te obedecer, como é bom poder te agradar, Pai. Ó Deus, o meu irmão, a pessoa que me ouve, assiste esse vídeo, que não faz parte dessa família, que o teu Espírito Santo agora converta esse coração, para que essa pessoa se reconcilie com o Senhor, creia no Senhor como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, se arrependa do seu pecado e entre para essa família, e entre para esse grande corpo de Cristo, para essa grande família chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então converta esse coração, e que nós possamos então, Pai, andarmos de maneira digna do privilégio de fazermos parte dessa família, honrar o Senhor, proclamar a Tua palavra, Pai, e todos os dias, meu Deus, conhecer a Ti e amar a Tua lei. Obrigado por esse momento aqui de devocional, em nome de Jesus, devocional. Amém. O Senhor Jesus te abençoe. Somos a maior família da face da terra. Não troque essa posição por nada. E você que não é, se arrependa do seu pecado e faça parte da maior família, que é a família de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, dos eleitos e dos salvos, daqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus. Amém.